Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste bloco de cultura, temos a honra de receber como convidados a querida Gabriela Sader, da Sala de Cultura Leila Diniz, da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. O acadêmico, autor de importantes obras literárias, um dos grandes destaques do movimento literário de Niterói, Renato Augusto de Carvalho. E o expositor do mês de dezembro, na Sala Leila Diniz, Luiz Ferreira. Boa tarde, Gabriela, boa tarde, Renato, boa tarde, Luiz. É uma honra, um orgulho recebê-los aqui em nosso programa. Neste sábado, dia 8 de dezembro, acontece uma nova edição do projeto Giro Cultural, idealizado pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. E no dia 6, na Sala de Cultura Leila Diniz, exposição de fotografias de Luiz Ferreira. São dois grandes eventos e estão todos convidados a participar. Gabriela, vamos iniciar com a Gabriela a nossa série de entrevistas. Fale-nos sobre as próximas atrações do Giro Cultural. Boa tarde, primeiramente, Mônaco. Boa tarde a todos, ao telespectador. Esse giro, a gente está com uma programação muito legal. Às 10 horas vai ter o lançamento do livro Agenda Partículas de Sol, do escritor Renato Augusto, que está aqui presente. O lançamento vai acontecer na Livraria Ideal, o endereço é Rua Visconde de Itaboraí 222. Meio-dia, nós teremos na Sala de Cultura a apresentação do teatro infantil com a peça O Bom Mundo de Nicolau, da Companhia de Teatro Arte e Corpo. Já está com a gente, presente no Giro desde o começo. Tem sido um grande sucesso. E, aproveitando o mês de Natal, a gente combinou com o Papai Noel de fazer uma visita para ir lá abraçar as crianças. Muito bem, Gabriela. Querido Renato Augusto, escritor, poeta, acadêmico e ex-professor. Quem é Renato Augusto por Renato Augusto? Boa tarde a todos os amigos presentes. Obrigado pelo convite. Olha, eu um dia desse assisti a Lígia Fagundes Telles, fizeram-lhe essa pergunta e ela disse: quem me dera que eu soubesse quem eu sou. Eu não sei exatamente, mas eu sou uma pessoa comum, igual a todos. Gosto de escrever desde pequeno, tenho as minhas manias, tenho grandes alegrias, grandes tristezas. A vida é cheia de contrastes. Uma coisa que eu preservo muito é o lado da amizade, você sabe perfeitamente. Então, esse que é o meu grande aconchego, né? Minha ligação com as pessoas e com a literatura. Renato é uma pessoa comum, e eu, algumas vezes, me desconheço. Eu vou fazer 78 anos ano que vem, e ainda preciso descobrir alguns segredos, talvez, que estão aqui dentro. Perfeito. Luiz Ferreira, expositor do mês de dezembro na Sala Leila Diniz. A mesma pergunta faço. Quem é Luiz Ferreira por Luiz Ferreira? Bom, eu sou fotógrafo, me profissionalizei em 1995. Atualmente eu trabalho na Fundação de Arte de Niterói, a FAM, desde 2008, e continuo trabalhando como freelancer para empresas de eventos, assessorias de imprensa, agências de notícia, e desenvolvo paralelamente a isso, a esse meu trabalho profissional, um trabalho pessoal. Como eu digo, eu me mantenho um amador nesse aspecto, e pelo prazer de fazer, por puro amor à arte realmente. Também participo como diretor de comunicação, sou presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Arte Fotográfica, onde eu posso dizer que foi a minha principal escola de fotografia.
E agora essa exposição eu espero que coroe esse momento que eu estou vivendo na FAM e dentro dessa minha vida profissional. Perfeito. Gostaria que o Renato Augusto nos falasse a respeito de seu próximo livro, que será lançado no sábado no Calçadão da Cultura. Com a palavra, o Renato Augusto. Com muito prazer. É mais um filho, né? É o 6º livro publicado, porque, na verdade, todo artista, de um modo geral, tem dentro de si um pouco da sua obra, sempre tem, né? Então, esse é o 6º livro publicado, está aqui. Você mostra que você é mais bonita. Esse livro, uma parte dele são crônicas, que eu chamo de quase crônicas, e a outra parte são poemas. Ele, pelo que está ali, a gente vê que ele está muito bonito, esse livro, porque o designer é o Will Martins, que é uma pessoa extremamente criativa. Perfeito. E ele levou alguns meses em cima desse livro. Obrigado. Então, é um livro que me satisfaz e, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, será que o conteúdo desse livro está tão bom quanto a apresentação? Não sei, eu espero que vocês gostem. Vai ser uma festa de amigos. Eu retorno ao Calçadão, onde lancei meu primeiro livro, há 15 anos atrás, nas mãos de Vilma Longo, viúva do nosso saudoso Ângelo Longo. E agora retorno porque ali eu conheci no Calçadão Carlos Mônaco, ali eu conheci uma série de pessoas que até hoje são extremamente ligadas a mim, algumas já partiram, e dali eu segui o caminho até a academia. Eu espero que a presença dos amigos seja o fato mais importante do lançamento desse livro. Estão todos convidados para esse grande evento. O Renato Augusto, todas as suas obras tiveram notável repercussão aqui na cidade, é uma figura carismática, um membro acadêmico de grande valor aqui no nosso meio cultural. Então estão todos convidados. Gostaria de saber do Luiz Ferreira como é que se apresenta essa exposição que será aberta ao público no dia 6, né? Bom, essa exposição ela é formada por 15 fotos coloridas, 10 no tamanho 30 por 45, 5 no tamanho 30 por 40, e elas são montadas com passepartout, numa moldura. Elas foram capturadas através de equipamento digital e vão ser apresentadas na Sala de Cultura Leila Diniz, que é uma das salas mais charmosas do Rio e que fica aqui em Niterói. A sala nos apoiou muito, seja na parte de montagem, seja na parte de divulgação. Não foi só uma simples sessão de espaço, foi todo um carinho com que trataram esse evento e que eu agradeço bastante a eles. E agradeço também a outros apoios que eu tive de outras instituições que foram também preciosos para que essa exposição acontecesse. A gente tem que citar aqui a imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, um apoio muito grande, através de, inclusive até da impressão de um catálogo que ficou muito interessante. Tenho que agradecer também a Fundação de Arte de Niterói, que apoiou vivamente também o projeto, assim como a Secretaria Municipal de Niterói, a Secretaria Municipal de Cultura de Niterói, e a Associação Brasileira de Arte Fotográfica e também a Sociedade Fluminense de Fotografia, aqui de Niterói. Realmente foi um grande apoio e de importantes órgãos, né? Foram instituições significativas e que eu tenho muito orgulho e muito contentamento deles terem apoiado esse projeto. O Luiz Ferreira acabou de falar na Sala de Cultura Leila Diniz, e enalteceu o trabalho que lá é realizado na imprensa oficial, né? E eu gostaria de saber da nossa Gabriela como é que está a programação
na Sala de Cultura para esse mês de dezembro? Mônica, a gente está com uma programação intensa e maravilhosa para o nosso público. Amanhã, dia 5, às 18 horas, nós teremos o lançamento do livro A Onda Maldita, Como Nasceu o Fluminense FM. Esse livro é do autor Luiz Antônio de Mello. Ele é uma edição especial da editora Nit Press. Foi feita para comemorar os 30 anos de nascimento da Rádio Rock niteroense, que marcou história na música brasileira, né? Verdade. O evento também vai contar com participação dos locutores da Maldita e vai ter uma palhinha de rock. Estão todos convidados, a entrada é franca. Estaremos lá. Seguindo, depois de amanhã, na quinta-feira, dia 6, às 19 horas, teremos a abertura da exposição Palhaços, Fantoches e Marionetes, do Luiz Ferreira. Ele já explicou para a gente um pouquinho sobre como vai funcionar a exposição, a proposta. Dia 8, sábado, vai ter o Giro, que consiste na Livraria Ideal, que eu já falei também, e na Sala de Cultura Helena Diniz, com a apresentação do teatro infantil. Logo depois já vir o Papai Noel também visitar. E, normalmente, toda última quarta-feira do mês, a gente faz a apresentação. O grupo Jovens Aprendizes se apresenta na Sala de Cultura. Só que, excepcionalmente, nesse mês de dezembro, vai ser na penúltima quarta-feira, vai ser dia 19. E vai a orquestra inteira com um repertório super especial natalino para encantar todos. O horário é de 12h30 a 1h30, a entrada também é franca, estão todos convidados, vai ser uma apresentação muito especial, não deixem de ir. Estaremos lá para aplaudi-los de pé. Renato, quantos livros já publicados? E eu também gostaria de saber, gosta mais de textos, prosa ou de poesia? Essa é uma pergunta que sempre me é feita. Bom, livros já publicados, 6 livros publicados, né? Agora, existe uma série de outras publicações, crônicas e coisas desse tipo, no próprio Literato, nosso jornal de letras de Niterói, enfim, e Manaus e tal. Agora, a outra pergunta mais textos, prosa ou poesia? Eu fui professor de literatura e português e francês, né? E eu sempre comento isso desde a minha época de sala de aula, que a poesia ela está presente sempre quando ela se apresenta boa. Então, às vezes, um texto escrito como tal contém grande parte de uma linha poética, não é? E uma poesia apresentada como tal, pretensamente, às vezes, ou inocentemente, às vezes ela não chega a ser poesia. Então, na verdade, elas se misturam. Eu, quando escrevo, eu diria que eu procuro sempre mais a poesia do que propriamente o texto em prosa, porque a gente nasce com a vocação. Perfeito. Na realidade. Então, o que é que me acontece? Às vezes eu quero escrever um texto e, de repente, a mão vai para um formato poético. Então, eu gosto das duas coisas. E esse livro é uma experiência que eu não sei como é que vai ser recebida, porque alguns amigos me disseram: isso está muito bom, faça 2 livros. Eu explico isso no início, chamo de uma conversa. Na verdade, o livro tem uma parte formato de poesia e o outro de prosa. Então, na verdade, essas coisas se misturam. Estamos todos ansiosos para o lançamento do livro do Renato Augusto. Nosso querido Luiz Ferreira, gostaria de saber o que motivou essa exposição que será aberta no dia 6. Bom, vamos começar do início. O presidente da FAM, o Marcos Sabino, ele implementou aqui em Niterói um teatro bastante tradicional na França e que existe há muitos anos em diversas outras cidades, incluindo o Rio de Janeiro também, que é o Teatro de Guignol. Esse Teatro de Guignol é um teatro em que é montado uma espécie de um pequeno picadeirozinho, um palcozinho
onde se apresentam marionetes ou fantoches, em suma, bonecos. É um teatro de bonecos que agrada muito a quem vai assistir, em especial as crianças, claro. Eu, como sou fotógrafo da FAM, eu fui pautado pela Fundação para fazer a cobertura dessas apresentações que se deram em várias praças e espaços de Niterói. Bom, essas apresentações aconteceram durante 2 anos. Começou em 2010 e se alongou por 2011. E, ao fim desse período de tempo, eu estava com um material bastante significativo na mão em termos da cobertura que foi efetuada nesse evento. Então, a partir daí, eu peguei esse material, mostrei às pessoas, conversei com o pessoal da Fundação, com o pessoal da Secretaria. Eles me incentivaram a realmente transformar esse material numa exposição. Daí foi o grande fator motivador da exposição, foi o evento em si. Né? Perfeito, Luiz. Renato, você gosta de ser acadêmico? E para você, qual é o principal papel das academias? Eu gosto muito de ser acadêmico, sobretudo da oportunidade do convívio com os demais confrades, né? Então, é uma convivência muito agradável e a gente vai sempre aprendendo. O principal papel das academias, deixando de lado o próprio formato protocolar e acadêmico, é exatamente o resgate da obra de todos aqueles confrades, daqueles companheiros que partiram e deixaram aquela obra. Não só daqueles que morreram e que foram acadêmicos, mas de todos aqueles que colaboraram na área literária naquela região onde eventualmente escreveram e residiram, etc. Então, o papel básico da academia é esse, renascer a obra de todos esses escritores que dedicaram grande parte da sua vida a esse projeto literário, e esse é o papel principal da academia. Eu vejo isso aqui em Niterói, levado a sério, graças a Deus. Perfeito. Temos a Academia Niteroense, a Academia Fluminense, temos o Instituto Histórico, né? E outros, um nome que eu não acho bonito, que é Sodalício. Perfeito. Então, é verdade, esse é o principal papel das academias. Também a participação do Cenáculo, que é um trabalho muito importante do professor Júlio Vani na sua presidência. Está aniversariando agora, com 90 e tantos anos. O Júlio, que é o presidente, é um devotado. É verdade. Luiz Ferreira, voltamos a Luiz Ferreira. O que te levou a destacar os palhaços? Como eu falei, a minha função, eu fui pautado para fazer a cobertura do Teatro de Guignol. Mas junto com o Teatro de Guignol, vieram palhaços que iam acompanhando as apresentações, interagindo com o público, em particular com as crianças. E, bom, cabe aqui abrir um parênteses, que eu sou um fã, um admirador da arte da palhaçaria. E vendo os palhaços ali exibindo sua arte e tudo mais, eu fui atraído imediatamente por eles e concentrei bastante minha atenção neles. Tanto é que boa parte, a parte que eu considero talvez até mais significativa, não só em termos numéricos, mas até mesmo em termos de qualidade proveniente do carinho com que eu dirigi o trabalho, foi aos palhaços, justamente em função dessa fascinação que eles exercem sobre mim, que eu tenho com eles uma ligação afetiva grande, vinda da infância. Acredito que
a maior parte das pessoas tenha. Todo mundo já foi criança, todo mundo já se divertiu muito com o palhaço. O palhaço realmente é uma figura de destaque e que todo mundo guarda recordações sempre boas em relação ao palhaço. Em função disso, foi por isso que eu abordei o palhaço com mais ênfase, digamos assim, no trabalho. Gabriela, qual a próxima exposição na Sala de Cultura Leila Diniz? Mônaco, para janeiro nós teremos a exposição Brasil e suas etnias africanas, da artista plástica Beth Medeiros. Ela traz um trabalho diferenciado, com máscaras, quadros, pinturas em acrílico e objetos de cerâmica. A exposição realmente é bastante interessante e a partir de janeiro estão todos convidados. Perfeito. Renato, gostaria de saber quem são seus patronos na Academia Niteroense de Letras e também no Cenáculo Fluminense de História e Letras. E há alguma característica entre a obra literária de um e de outro? Isso é uma das coisas muito boas que a vida me ofereceu. No Cenáculo Fluminense de História e Letras, o meu patrono na cadeira número 18 é um escritor admirável, é o Junqueira Freire. Ele era baiano, morreu aos 23 anos, incrível, morreu extremamente jovem e deixou uma obra maravilhosa. Ele chegou a receber as bênçãos papais e tornou-se o Frei Luís da Santa Escolástica. Então, ele é um romântico, ao lado de Castro Alves, Fagundes Varela, Gonçalves Dias, etc. E, coincidentemente, é outro Luís que eu tenho como patrono na Academia Niteroense. Luís? É o nosso Fagundes Varela, Luís Nicolau Fagundes Varela. O Luís Nicolau Fagundes Varela também morreu jovem, com 10 anos de diferença. Morreu aos 33 anos e o Junqueira Freire morreu aos 23 anos. É verdade. E naquela época, os grandes poetas, os grandes escritores brasileiros morreram muito jovens. O caso de Casimiro de Abreu, que viveu 21 anos. Autor das Primaveras, famosa obra, né? Exatamente. E o Fagundes Varela parece-me que morreu aqui em Niterói. Ele morreu aqui em Niterói, numa noite tempestuosa, está sepultado, eu já visitei o túmulo, no Maruí. E ele fazia uma visita numa noite de festas, na então Avenida, hoje Avenida Rio Branco, na época não tinha esse nome, e era uma festa de um casal muito amigo. E ele homenageava a esposa, que fazia aniversário, a esposa lá e saiu debaixo de uma tempestade muito grande, e todos diziam, não vai para casa, cuidado, mas ele era um poeta e devia estar inspirado, foi. Teve um mal súbito, caiu na rua e alguém viu e disse, esse... Levaram para casa e ele faleceu. Mas ele deixou uma obra, ele é considerado um dos... da época do romantismo, um dos poetas, talvez, mais inspirados. E o interessante, Mônaco, é que ambos tiveram uma ligação muito forte com a dor e com o sofrimento deles próprios e dos outros. Foram grandes poetas. Eu acho que essa tristeza me atinge um pouco, porque tem dias também que eu fico tristinho. Luiz Ferreira, como é que foi a sua abordagem no tema? Como eu falei da outra vez... gostaria que você nos voltasse. Eu falei da outra vez, eu tenho essa fascinação pelos palhaços. Então, o que aconteceu? Eles iam se apresentando e eu ia seguindo-os por onde eles fossem, acompanhando passo a passo e registrando todo aquele processo de interação deles com o público.
Então, eles brincavam com algumas pessoas, eles divertiam as crianças, eles se movimentavam, e eu ia seguindo e fotografando. E, bom, cabe aqui também um outro parênteses, eu não tenho rigorosamente nada contra a fotografia posada. Acho que a fotografia posada é uma forma de expressão, uma forma de registrar com verdade um determinado fato, um determinado momento, mas eu quero deixar aqui, claro aqui que todo esse trabalho foi feito com fotografias exclusivamente espontâneas. Eu ia acompanhando com um olhar fotojornalístico, digamos assim, e registrando todos os momentos sem solicitar que eles parassem, que eles fizessem isso, que eles repetissem aquilo, de forma alguma. Eu fui acompanhando e registrando passo a passo a movimentação e a ação deles de forma espontânea, é o que a gente chama em fotografia, fazendo instantâneos daqueles momentos. Perfeito. Renato, quais os escritores que você destacaria? Destaca. Né? Essa é outra pergunta difícil de responder, porque quando a gente gosta de literatura, tem alguns escritores, poetas que na adolescência, nos anos que a gente começa a se formar, gravaram dentro de nós a sua obra. Nesses aí eu destaco Paulo Setúbal, que foi da minha infância, e aí eu tenho uma paixão muito grande pelo Oswald de Andrade, do modernismo, pelo homem astucioso que ele foi, pela grande poeta ou poetisa, eu prefiro poetisa, que é a Flor Bela Espanca, né? Pela portuguesa, pela nossa Cora Coralina, que nos ensina a vida, você sabe muito bem, eu a conheci pessoalmente no interior de Goiás, já muito velhinha, e aí eu tenho agora o Luiz Rufato, um brasileiro que tem se mostrado excelente falando de coisas de Portugal, e por aí vai, o Fernando Pessoa, o Carlos Drummond de Andrade, e um poeta que até poucos dias atrás na academia falávamos. Perguntávamos a Luiz Antônio Barros, e alguém respondeu, um dos grandes poetas brasileiros contemporâneos se chama simplesmente Chico Buarque de Holanda. Perfeito. Não é só letrista, é um poeta. Perfeito. Você citou realmente nomes importantes da nossa literatura. Lembro-me aqui do Paulo Setúbal, foi um dos que você citou. As obras eram maravilhosas, O Sonho das Esmeraldas, As Maluquices do Imperador, Confiter e outros tantos trabalhos do Paulo. Confiter foi um prêmio que eu nunca vou esquecer do tempo de grupo escolar. Eu escrevi uma redação, ganhei um prêmio, e o prêmio era Confiter, do Paulo Setúbal. Renata, Renata não, Gabriela. Gabriela, eu queria... Bonito, né, Renata é a amiga, exatamente. Gabriela, eu queria que nas suas considerações finais você nos passe para os telespectadores, né? O artista que estiver interessado em expor o seu trabalho na Sala Leila Diniz, como poderá entrar em contato? Mônica, o artista que estiver interessado em entrar em contato, expor o seu trabalho, é só enviar um e-mail para saladecultura@imprensaoficial.rj.gov.br. Lembrando que o intuito da Sala de Cultura é exatamente esse. A gente tem um espaço, a gente quer fornecer esse espaço para o artista que não tem espaço no mercado. São artistas novos, que querem fazer uma exposição pela primeira vez. A gente vai olhar a proposta com muito carinho e vai atender em tudo que for possível. A gente também pode dar ajudas, diversos, né, pitaco, ajudar bastante. A gente está lá para isso. E é um prazer receber as propostas. Muito obrigado. Considerações do Renato Augusto. Olha, eu quero agradecer esse convite, a participação com os ilustres convidados. Então, reforço o prazer de lançar este livro lá no Calçadão. Tomara que tenhamos uma manhã de sol, porque, se Deus quiser, é importante, né, Gabriela? E quero dizer o seguinte, estamos às vésperas do Natal,
e essa renovação, eu sou extremamente ligado a esse, não é conceito, é esse Deus que existe dentro de cada um de nós. Então, qualquer que seja a forma de você professar a religião, ela é importante. Nós vemos tanta desgraça, tanta notícia ruim, meu Deus, que pena. É verdade. Agora vem o Natal. Tomara que essa festa da renovação do nascimento dessa criatura que foi Jesus Cristo possa trazer uma estrela de melhor brilho nesse mundo que anda tão ruim. Muito obrigado, um grande afeto para todos. Considerações finais do nosso querido Luiz Ferreira. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, a honra de ter sido convidado pelo Carlos Mônaco para participar de um programa como esse e convidar todos a abertura da exposição Palhaços, Fantoches e Marionetes, quinta-feira, dia 6, às 19 horas, na Sala de Cultura Leila Diniz. Muito obrigado. Despeço-me agradecendo as presenças de Gabriela Sader, da imprensa oficial, também do acadêmico Renato Farias de Carvalho e do fotógrafo Luiz Ferreira. E aos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da nossa querida psicóloga e acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos. Situado no prédio da Biblioteca Central, o LACORD, Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos, realiza serviços de conservação, restauração e reencadernação em livros e documentos da universidade. O LACOR é um órgão muito importante para toda a superintendência, porque ele visa conservar e restaurar a documentação de obras raras de toda a universidade, né, acervo bibliográfico, e também fazer, em cada unidade, nós temos oficinas de pequenos reparos que atendem às necessidades imediatas de conservação dos livros de bibliografia básica. A gente está trabalhando com a conservação das obras de uso, né? E a gente vai começar um trabalho de restauração das obras raras e especiais da universidade. Então, aqui, nesse momento, a gente está fazendo um trabalho de higienização e acondicionamento dessas obras, aguardando que, futuramente, a gente vai ter uma nova estrutura. O LACOR está sendo reestruturado e a gente vai ter um maquinário próprio para fazer toda a conservação ou a restauração das obras raras e especiais. Para atender a demanda das inúmeras bibliotecas da UF, o LACORD implantou as oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas ficam nas bibliotecas e recebem treinamento e equipamentos do LACORD. Hoje, a gente está trabalhando firme nas oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas têm a função de fazer com que, toda vez que tem algum problema, soltou uma folha, a capa, pelo uso, a gente vai... essas oficinas têm a função de fazer com que esses reparos sejam feitos e sejam feitos de uma forma mais rápida possível, de forma que esse livro volte o mais rápido possível à circulação. São série de etapas até que o livro fique pronto novamente. Num primeiro momento, ele sai do acervo, quando a gente identifica que ele está em condições ruins, passa por uma parte de higienização e de limpeza, onde a gente limpa as folhas, apaga riscos, né, tira durex, todo o material danoso para o livro. Numa fase posterior, nós reparamos algumas folhas que estejam rasgadas, que estejam danificadas, né? E depois disso a gente faz o preparo da lombada, que é uma parte assim, muito importante, porque é a lombada que vai dar essa sustentação para o livro. E a fase final é de preparo da capa, da nova capa deste livro, a partir de um processo que a gente usa determinados materiais para preparar uma nova capa e, dentro do possível, utilizar também a capa inicial, a capa original desse livro. A gente está fazendo treinamento de mais ou menos 20 pessoas por semestre, né?
As pessoas são treinadas e recebem, a biblioteca vai receber recebe um kit com todos os materiais necessários para fazer o trabalho de conservação nas oficinas de pequenos reparos, né? Com isso, a gente faz com que todo o livro seja processado na biblioteca, não tendo necessidade de vir para o LACOR. O que a gente pode perceber também é que os próprios usuários, né, elogiam esse trabalho. Quando pegam um livro já restaurado, eles sentem o cuidado que a gente tem para oferecer para eles sempre e melhor um serviço, né? Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e com o nosso queridíssimo João Barbosa do Nascimento. Barbosa, é um prazer muito grande tê-lo conosco. É uma satisfação estar com você aqui e nesse programa seu que é tão discutido aí fora diversas vezes. Já me falaram. Você já viu o programa da Beth lá na televisão? Olha, eu já vi, já participei. E fui também no dia em que ela completou 100 programas. Eu estava presente, foi o justamente do centésimo programa que nós fizemos a semana passada na imprensa oficial, né, do Estado do Rio de Janeiro. No 100º programa, Barbosa, eu gostaria de ter conversado mais com a plateia, mas é que o nosso tempo, você sabe que televisão é uma coisa, né? Você tem que cumprir aquelas etapas direitinho. Tivemos 3 blocos de 25 minutos, mas o que a gente tinha idealizado era de poder chegar até a plateia e conversar mais de perto, mais diretamente com a plateia. Mas os meninos aqui me aprontaram também, sabe? Eles aprontaram. Sabe o que eles fizeram comigo, gente? Eles me deram um pouco fio. Não deram linha para a pipa. A pipa ficou ali presa, entendeu? Não podia sair porque o fio era pouco. Olha lá o pessoal rindo, ó. Estão rindo, né? Não me deram linha, não me deram fio, eu não podia chegar até a plateia, porque se eu chegasse até a plateia, eu arrancava o fio do microfone. Não sei porque que eles fizeram isso, hein? Mas que fizeram, agora estão rindo, olha lá. Ó. Não, eu acho que eles ficaram com medo de eu chegar com o microfone, deles terem que falar no microfone também. Você viu que eu fiz as perguntas a eles, mas eles ficaram lá atrás e fugiram dos microfones. Então eles responderam o que eu perguntei sem microfone, para ninguém ouvir, pelo menos para o pessoal de casa não ouvir, viu? Mas eu peguei todo mundo. Você viu que eu fui na minha lista, fui pegando, interessante, né? Fui pegando cada um. Viu? Vocês fugiram, mas o dia de vocês ainda chega. Mas, Barbosa, sim, e no término do nosso programa da semana passada, um passarinho me contou, um passarinho me contou que quando eu fiz o questionamento de quem gostaria de trazer para a gente uma notícia de vanguarda, um passarinho me contou que você comentou sobre isso ao final do programa. E eu fiquei muito entusiasmada com o que eu ouvi e nós fizemos o convite a você hoje porque eu gostaria muito de te ouvir aqui falando sobre isso, nessa notícia de vanguarda que você teria para passar para a gente. A notícia que eu acho que seria dada por esse programa, nesses 100 programas, devia ser para todo mundo, que seria irradiado para todos os habitantes desse planeta nosso, era de que haviam terminado todas as guerras. Já não havia mais guerras no mundo. Que não havia nenhuma pessoa presa por pensar diferente daquilo que estava.
e que todas as crianças pudessem estudar e que todos nós juntos pudéssemos criar um mundo novo, um mundo de paz e de amor. Bonito, né? Eu acho que isso aí seria Que o maravilha, ideal, né? Pois Ideal. mas como o ideal é da ordem do imaginário, É claro. esse ideal, ele é ideal e, de certa forma, inatingível por ser da ordem do imaginário. Correto. Né? Mas não quer dizer É. que, na realidade, não se possa nutrir, não é, perspectivas e objetivos compatíveis com esse ideal. Sim. E eu acho que ninguém melhor do que você, com a sua experiência, com a sua trajetória de vida, eu gostaria até que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que nesse aspecto você tem uma grande experiência, né? talvez um E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que te fez pensar a respeito de poder conclamar, né, a população que nos assiste a pensar sobre isso? Correto, eu acho que as pessoas devem pensar, e principalmente eu falo dessas coisas porque eu já estive fora do meu país. Eu já Você fui já um esteve indivíduo, fora do contexto. eu estive né? fora do contexto. Eu tive, na época, eu tive que sair e fui para o exílio. Eu fui exilado político, estive no exílio. E no exílio da Cidade do México. A Cidade do México, naquela época, era uma cidade que seria o Paris da América Latina. Aí eu encontrei argentino, paraguaio, panamenho, guatemalteco, e conhecia a cultura Você encontrou uma deles. pluralidade. Uma pluralidade, né? e a única coisa que eu sentia é que praticamente todos eles falavam um só idioma, e que eu falava português, e que ficava difícil entender-me. Então eu passei daquele dia em diante, comecei a frequentar os grupos, esses grupos, a querer aprender o espanhol. Então eu acho que nós, com essa pujança, com essa literatura maravilhosa, com esses poetas maravilhosos do Brasil, com toda a beleza que o Brasil tem, em todos os seus aspectos, né? E é muito difícil, porque a tradução nem sempre é aquilo que a gente quer. Eu fui tradutor também, depois que aprendi um pouco o espanhol, ajudado por minha esposa, porque ela era mexicana, é mexicana, porque está comigo até hoje, e então, fazendo esse trabalho. Então, eu me lembro o seguinte, que o exílio também traz uma espécie de tristeza. A gente lembra, por exemplo, do Gonçalves Dias, do poeta Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, gorjeiam como lá. Que saudade, então, mas né? é gozado que o Gonçalves Dias não foi para lá, para a Europa, para Portugal, por ser um exilado, por estar contra alguma coisa. Ele foi estudar em Coimbra, mas é que aquele clima, aquela coisa toda era diferente. Então eu senti o Gonçalves Dias não foi porque ele pensava diferente do rei, do imperador na época. Não, ele foi estudar, porque todo mundo que tinha dinheiro ia estudar lá em Coimbra, ou ia para a Europa de um modo geral. Então ele tinha saudade, sabe? Então eu lembrei disso para mim, eu falei, mas eu sou um outro Gonçalves Dias, porque a minha terra tem o Palmeiras e tem outras coisas maravilhosas também. Isso muito sabia. Pois é, e fala aqui pra gente uma coisa, de lá para cá, na minha visão, na minha ótica, eu acho que veio piorando, né? O Brasil veio piorando, eu acho que veio descendo o nível cada vez mais. Né? Qual é a sua visão aí, qual é a sua ótica? Porque eu vejo hoje, por exemplo, televisão, canal aberto. Sei. Né?
cada vez as mídias, de uma maneira geral, não só a televisão, mas as mídias de uma maneira geral, elas vêm descendo o nível, e eu vejo a população cada vez mais com dificuldades de responder ou de refletir sobre situações banais, bobas, que a população não tem condição de refletir sobre. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas eu gostaria de te ouvir também. Eu penso que você tem toda a razão sobre esse aspecto, que o nível é para baixo. O que parece é que o sistemão... que alguém quer manter alguém dentro de um exatamente, Vamos tratar o povo igual a gado. Isso. E ele então aprende, quer dizer, a moda da época, quer dizer, tudo que você vê na televisão, ele está vendendo alguma coisa. Você pode ver, ele está vendendo um sapato, está vendendo coisa, está vendendo o sorriso da moça bonita, está vendendo o carro veloz, está vendendo isso. Está vendendo sexo. Enquanto esta televisão aqui está vendendo cultura. O que é diferente, está vendendo cultura. O outro está vendendo outras coisas, está vendendo a moral que ele quer. Não é aquela moral que nós queremos, não é a moral que ficar dos nossos heróis, sejam eles índios, negros, brancos, lutadores desse país. Porque o país, eu quando estava fora, eu sentia, quer dizer, o que é minha pátria? Aí que eu fui me dar conta. O que é minha pátria? Aí me lembrei de uma coisa. A pátria não é o acidente geográfico. Mas é aquela que me dá bem-estar e saúde acima de tudo, não é não? Sim, e cultura. Não é o espaço. Quer dizer, a pátria é o resultado das lutas e conquistas de um povo. Isso é a pátria. Porque há países que antes era, depois não é mais. Não existe uma Coreia do Sul, uma do Norte, era uma só. Não existia Indochina, de repente virou Vietnã, de não sei o quê, de repente voltou tudo de outra vez. Então a pátria não é o acidente geográfico. A pátria é o conhecimento que faz com que os seus habitantes levem esse conhecimento de tal maneira e que ele progrida. Você pode ver, fala assim, mas cadê as mulheres lutadoras? Mulheres lutadoras, sim, de dentro do Brasil, de fora do Brasil. As mulheres lutando junto. Os movimentos todos, norte a sul do Brasil, são uma maravilha e ninguém estuda porque não interessa. Mas ele conhece a Revolução Francesa. A própria história do Brasil, nossa, como foi contada para nós brasileiros, eu me perguntei, deixa muito a desejar. Eu me lembro que quando eu estudei, ele dizia no livro, a história, né? E falava assim, existem 4 raças. Aí eu fiquei, coisa assim, porque na safra é branco, negro, amarelo e vermelho. Eu não era nenhum dos 4. Você estava excluído. Então, eu estava excluído, sem saber, porque eu não era nenhum dos 4. O vermelho também eu não sabia quem era. Eu pensei em negócio de carnaval, alguém pintado de vermelho e tal. Por que existia a raça vermelha? Aqueles índios que eles chamavam de pele vermelha, que não era vermelho coisa nenhuma, né? Eram uns morenos queimados que o índio andava no sol. Era lá os peles, os apastes lá, e aqueles partes dos índios da metade do México para cima. Que o México foi a metade do México, mais da metade, foi lá para cima. Nessa sua experiência de vivência no México, né? Quer dizer, o que você teria para colocar para a gente que foi importante para você nessa época? Sim, essa importância foi a convivência com irmãos latino-americanos, com pensamentos mais ou menos, nós tínhamos quase que a mesma problemática, né? Sair do país porque o país tinha sido ocupado por outras pessoas que não eram as pessoas que deveriam estar.
Então, essa era a primeira coincidência numa roda entre uruguaios, paraguaios, argentinos, quer dizer, de toda a parte, Panamá, Honduras, eu me lembro, hondurenhos, uma coisa maravilhosa eu senti com essa gente. Você disse que aprendeu muito nessa época, muito. né? Eu tinha havia um refugiado, eu não sei se você sabia disso, o México foi o único país que reconhecia a República da Espanha, enquanto existia a ditadura do Franco. O México reconhecia, então lá existia, os republicanos estavam no México. Então aquela cultura, aquela massa de cultura foi para o México e fundou universidades, foram poetas, foram gente importantíssima para o México. Então eu aprendi que a cultura, ela não é, ninguém é dono dela em si, não, né? A cultura é o quê? Esse conhecimento, depois a sabedoria de um indígena, a sabedoria da mãe Maria lá com o cabelinho branco, o chazinho que ela fez. Quer dizer, essa sabedoria, nós não podemos deixá-la de lado. Nós temos que... Eu aprendi muito. Não podemos deixar de transmiti-la. Também. E acho que tentar diversas vezes. A gente vai encontrar no Nordeste lá, Suassuna, por exemplo, fazendo um trabalho maravilhoso, né, sobre a nossa, as nossas coisas, que a gente não conhece. Nós conhecemos o Nordeste a partir, você sabe de quando? O Brasil é um país muito grande, né? Mas você sabe quando você começou a conhecer o Nordeste? Você começou a conhecer o Nordeste quando o Baião chegou aqui. Luiz Gonzaga. O resto, eu chegava, era chamado de baiano. Não sei se você alcançou, você é muito mais nova do que eu. Eu alcancei, era o chamado baiano. Entendeu? Então, essa gente depois foi para São Paulo, foi quem construiu São Paulo. E o nordestino até hoje é um lutador, né? Até hoje está lá lutando, construindo aqueles edifícios, alguns que ele nunca pôde entrar depois. Mas eu queria te dizer uma coisa. Lá havia um refugiado espanhol que tinha um restaurante no México. E ele era um refugiado, conversava muito comigo, contava as coisas que tinham acontecido com ele, com a família dele. E então ele falou assim, venha tomar sempre o café da manhã aqui de graça. Como acolhida, uma ajuda, né? A acolhida era muito boa. É maravilhosa, né? De irmão, né? E eu fui. E nesse dia tinha um jornal, ele sempre tinha um jornal. Aí eu abri e vi uma coisa terrível. Uma aldeia tinha sido bombardeada, onde estavam as crianças e morreram as crianças. Essa aldeia ficava no Vietnã. Então eu peguei o lenço de papel, a servilheta, lenço de papel, e escrevi uma poesia e dei de presente para ele. Chamava B58. E você tem isso decorado? Esse eu tenho decorado, porque foi muito marcante e eu dei. Então eu tinha que decorar. Quando eu dou, eu decoro. Então fala pra gente. Aí ele diz assim, foi em espanhol, porque eu não fiz em português, mas eu dou uma palavra. Assim, la aldea estava distraída quando la sombra de uma paloma blanca passou por la cabeça de los niños que jugavam na praça. La paloma blanca se foi. Depois, imediatamente depois, lá de acero e ferro, tirou bombas e mais bombas. Na praça, cadáveres de ninhos atestiguavam a agressão covarde. La paloma blanca nunca mais volviu. Então, atingiu principalmente crianças, né? Mas então eu vou tentar passar para português para que você possa entender melhor. A aldeia estava distraída quando a sombra de uma pomba branca passou pela cabeça das crianças que brincavam na praça.
Depois, imediatamente depois, uma águia de aço e ferro lançou bombas e mais bombas. Na praça, cadáveres de ninhos, de meninos, testemunhavam agressão covarde. A pomba branca nunca mais voltou. A tradução sempre é um pouco mais difícil do que fazer na língua que você pensou. Barbosa, e fazendo uma transposição para o nosso momento atual aqui no nosso país, quer dizer, como é que você definiria... Nós estamos a 6 minutinhos e 6 para terminar, mas como é que você definiria o nosso momento atual? Né? Porque eu acho que ali você diz literalmente, né? Quer dizer, que o avião veio, jogou bomba e matou muita gente. Né? Agora, aqui, quer dizer... quais são as bombas que estão sendo jogadas na população de uma maneira geral? Eu acredito sempre na humanidade. E o dia que eu deixar de acreditar, eu acredito sempre na minha utopia. Sim, a transição é uma coisa... As transições, o mundo é dinâmico. Nada é estático. Nada fica como está. As coisas vão tomando o seu caminho e depende do quê? Depende de quem. Você acabou de dizer aí que nós temos meios de comunicação que são meios para idiotizar a pessoa. Sim. Mas tem programas como o seu, como daqui da emissora, que são para educar, para fazer com que essas pessoas possam elevar o seu grau de conhecimento. Então, eu acredito sempre, eu sou otimista, acredito na minha utopia e não vou perder isso. Nós ganharemos, todos aqueles que pensam no bem-estar da humanidade, venceremos. Que beleza! Olha... Você hoje está me dando uma lição de otimismo, uma lição de esperança. Eu sou otimista. Mas eu também sou. Eu costumo dizer que eu sou pessimista, mas sou ativa, né? Eu sou pessimista, mas eu estou aqui fazendo a minha parte. Correto. Né? Dando a minha cara para bater, né? Falando sobre as coisas que eu penso, refletindo com as pessoas que a gente recebe aqui. Então, eu acho que isso já é um passo muito grande, importante. Muito importante. A gente poder não deixe assumir, de fazê-lo nunca. Né? Que reflete, que pensa, que é contra determinadas coisas, mas que é a favor de outras, claro, enfim. Claro. Né? Admitir essa pluralidade, essa diversidade, né? De reflexões, de pensamentos, que contribuem muito para o crescimento de uma nação. Correto. Né? E eu concordo plenamente com você que isso só acrescenta. Só acrescenta. Né? Por isso que eu pensava no próprio Gonçalves Dias, quando ele diz, Deus permita, né? Que eu volto, às vezes eu pensava, e se eu for atropelado numa rua assim? Caramba, eu tenho toda uma utopia, eu não posso ser atropelado num carro qualquer, porque eu tenho alguma coisa que fazer ainda. Então, Deus permita que eu volte, né? Então, outra vez veio o nosso amigo... Então, olha só, para você que nos assiste, Deus permita que no nosso país nós possamos ainda crescer muito, que nós possamos ainda, de mãos dadas, né, vencermos as agruras que nós estamos passando nesse momento, porque são muitas, né? Na educação, na segurança pública, na saúde, que está uma coisa terrível, está um caos muito grande. Então, Deus permita que nós possamos refletir muito sobre isso, tanto a população como os dirigentes do nosso país. Que dessa reflexão nasça essa esperança bonita, essa flor bonita, não é? Que é o amor que todo ser humano traz, essa capacidade, né? Dentro de si.
Então, que nós possamos continuar acreditando que o ser humano é capaz de se tornar melhor. Beijo, até o próximo programa. Obrigada, Barbosa.